Rockefeller, o homem que dominou o petróleo e pagou o preço do poder. Antes que o mundo conhecesse Bezos, Gates ou Musk, antes que a tecnologia fizesse do código a nova moeda, existiu um homem que transformou a escuridão em fortuna e o fogo em poder. Seu nome era John Davison Rockefeller, e ele não apenas ficou mais rico do que qualquer bilionário moderno. Ele construiu o império que acendeu o século e moldou o capitalismo como conhecemos. Mas por trás do brilho do petróleo havia o preço invisível do domínio total. A história do homem que domesticou o ouro negro começa com pobreza, contradição e fé implacável. Em 1839, em uma pequena cidade de Nova York, nascia o primogênito de um vendedor de promessas. Seu pai, William Rockefeller, se apresentava como boticário naturalista, mas o que vendia eram poções milagrosas e mentiras rentáveis. Vivia em viagem, cercado de truques e segredos, deixando para trás uma esposa devota e filhos confusos. Às vezes voltava com dinheiro, outras com dívidas, e em certo momento voltou com outra mulher, declarando que viveriam todos juntos sob o mesmo teto. Naquele lar caótico, o jovem John aprendeu a primeira regra da sobrevivência. O mundo não recompensa o justo, mas o calculado. Sua mãe, Elisa, silenciosa e obstinada, ensinou-lhe o oposto, a disciplina da fé e o valor de cada centavo. John cresceu entre esses dois polos, um pai trapaceiro e uma mãe virtuosa, aprendendo com ambos. Desde cedo, ganhava trocados criando perus, vendendo legumes e fazendo pequenos serviços. Guardava tudo. Cada moeda era uma semente de controle em um mundo imprevisível. Quando a família se mudou para Cleveland, o adolescente Rockefeller encontrou estabilidade pela primeira vez. Estudioso, metódico, fascinado por números, aos 16 anos conseguiu emprego como assistente de contabilidade em uma pequena corretora. Ganhava 50 centavos por dia, mas observava, anotava e aprendia. Viu que o segredo dos homens ricos não era apenas trabalhar duro, mas calcular cada risco, cada dívida, cada juros. Quando seus chefes recusaram um aumento, ele não reclamou, ele saiu. Aos 19 anos, abriu sua própria empresa de corretagem, financiada por um empréstimo de $4.000, uma soma colossal para um jovem da época. Em um ano, negociando cereais e carnes, movimentou $500.000. Mas o destino o chamava para algo maior. Em 1859, a poucos quilômetros dali, um homem perfurou o solo da Pensilvânia e fez jorrar o primeiro poço de petróleo dos Estados Unidos. O cheiro de querosene se espalhou pelo ar e o mundo mudou para sempre. Onde todos viam um combustível novo, Rockefeller viu uma fórmula. Não queria perfurar, queria refinar. Entendeu que o verdadeiro lucro não estava em encontrar o óleo, mas em purificá-lo, transformá-lo em luz e vender essa luz a quem ainda vivia na escuridão. Em 1863, com o surgimento da linha férrea ligando as regiões produtoras à cidade, ele entrou
Fortuna crescia, crescia também o ódio público. Jornais o chamavam de tirano, políticos o acusavam de destruir a concorrência. Enquanto isso, ele respondia com silêncio e orações. Era um homem que acreditava que riqueza era sinal da vontade divina. Para ele, o lucro não era ganância, era providência. E sob esse credo, continuou expandindo. Em 1882, para proteger seu império das novas leis estaduais, criou o Standard Oil Trust, uma rede complexa de empresas interligadas sob uma única direção. Era uma teia quase invisível, desenhada para resistir à força da lei. Quando o governo reagiu com o Sherman Antitrust Act, Rockefeller já estava 2 passos à frente. Tinha escritórios em Nova Jersey, investimentos no exterior e controle de 20 mil poços, 4 mil milhas de dutos e mais de 100 mil funcionários. Era o primeiro império corporativo moderno e também o primeiro a ser odiado em escala nacional. O petróleo americano, porém, já não era o único no mundo. Novas jazidas surgiam na Rússia, no Cáucaso, e famílias como os Rothschilds desafiavam o domínio americano. A guerra do petróleo havia começado, silenciosa e estratégica. Rockefeller manteve sua fé no cálculo, reduziu custos, comprou navios, construiu dutos privados. Mas o inevitável se aproximava. Em 1911, a Suprema Corte dos Estados Unidos decretou o fim da Standard Oil, dividindo-a em 34 companhias independentes. O que poucos perceberam foi que o golpe jurídico era, na verdade, sua maior vitória. Cada uma daquelas novas empresas carregava ações que ainda pertenciam a ele. E quando, anos depois, se fundiram em gigantes como Exxon, Chevron e BP, a fortuna de Rockefeller multiplicou-se novamente. Aos 72 anos, ele já não comandava refinarias, mas detinha um poder que nenhum governante possuía, o de ter moldado a economia global. Nessa altura, o homem que começara vendendo grãos havia se tornado o arquiteto do petróleo. E ainda que seu nome fosse sinônimo de riqueza, sua vida se resumia à rotina da disciplina. Acordava cedo, caminhava, lia a Bíblia, revisava números. Dizia que dar caridade sem eficiência era desperdício e que a providência exigia ordem. Criou fundações, financiou universidades e pesquisa médica. Mas nunca deixou de ser o mesmo jovem de Cleveland que anotava centavos e acreditava que o mundo era uma planilha de obediência divina. Quando morreu, em 1937, aos 97 anos, o homem que havia desafiado o governo, os rivais e o próprio tempo, deixou um legado incalculável. Seu patrimônio, ajustado aos valores atuais, ultrapassaria os 400 bilhões de dólares, mais do que qualquer bilionário moderno jamais acumulou. Mas sua verdadeira herança não está apenas no dinheiro, e sim na estrutura que ele desenhou. O modelo de corporação integrada, a ideia de eficiência absoluta e o conceito de monopólio regulado nasceram sob sua assinatura. Desde então, toda grande empresa, de bancos a gigantes de tecnologia, carrega fragmentos da lógica que Rockefeller impôs ao mundo. O controle como virtude, a escala como salvação, o lucro como missão. O petróleo que um dia queimava nas lamparinas do século XIX, hoje move carros, aviões e impérios digitais. E, de certa forma, o homem que o dominou ainda está presente em cada gota que arde no motor do progresso. A história de John D. Rockefeller é o retrato do paradoxo humano. O menino pobre que descobriu que poder não se conquista apenas com fé, mas com cálculo. O homem que acreditou servir a Deus ao controlar homens. O magnata que construiu o império mais lucrativo de todos os tempos e, no fim, provou que o poder absoluto pode enriquecer o corpo, mas empobrecer o espírito. Porque, para Rockefeller, o tempo nunca foi apenas dinheiro. O tempo era obediência, era destino, era a chama que ele aprendeu a dominar. E quando o último relógio de seu império parou, o mundo percebeu que ele não havia apenas vendido petróleo. Ele havia vendido o próprio conceito de eternidade.